Existem infinitas possibilidades de texturas. Eu vou te mostrar alguns exemplos que você vai poder usar nos seus desenhos, mas entendendo o processo, você vai ser capaz de criar as suas próprias texturas. Até agora no curso, tenho mostrado como é possível fazer uma grande variedade de desenhos usando apenas a caneta e imagens que você tem costume de usar, como as formas geométricas, linhas, traços, pontos e formas semelhantes às letras e números. Por enquanto eu vou continuar a desenhar usando apenas a caneta Nanquim, e dessa vez eu vou passar uma rápida demonstração de como fazer esse inseto. Antes disso, vou te mostrar individualmente algumas das texturas para que a partir daí você possa criar as suas próprias. A primeira textura é super simples, são apenas pontos justapostos. Da mesma maneira que eu te mostrei com o uso das achuras, você pode criar uma gradação tonal apenas com pontos. Você pode fazer um desenho realista completo usando apenas pontos, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Ao invés disso, vou te mostrar como você pode combinar essa técnica com outras para criar desenhos rapidamente, mesmo sendo essa uma técnica muito lenta. Você pode usar a caneta mais grossa para agrupar os pontos mais facilmente, e à medida em que você cria a gradação tonal, você pode ir variando a espessura da caneta, trocando por uma mais fina. Você pode usar simples rabiscos para criar efeitos de textura. Veja mais alguns exemplos. As texturas servem para criar uma gradação tonal, mas não apenas isso. Elas podem ser usadas para determinar a característica da superfície que está sendo desenhada. Outro efeito legal de textura são pequenos traços riscados paralelamente. Faça uma sequência de uns 3, 4 ou 5 traços e depois vá variando de sentido, construindo uma nova sequência. Agora que você já entendeu o propósito das texturas, acompanhe o desenvolvimento desse desenho de forma acelerada. Esse desenho é uma breve amostra do que você conseguirá fazer usando a combinação das achuras com as texturas. Aqui eu vou pontuar apenas alguns detalhes que eu considero sejam legais para você observar. Primeiro é que todo esse desenho foi criado usando formas bem simples. Não passam de pequenas formas retangulares e ovaladas. Então eu sempre começo montando toda a estrutura do desenho sem me preocupar com os detalhes. Assim fica bem mais fácil enxergar todo o seu formato. Só depois é que eu começo a acrescentar os detalhes, e esses detalhes é que vão embelezar o desenho. Então, como você pode ver aqui, eu desenho todo o corpo, as patas e as asas sem os pequenos detalhes que eu vou acrescentar depois. Nota que eu simplifico as formas. Com a luz e sombra eu escondo as linhas que errei ou usei como base. Agora você vê que eu começo a acrescentar os detalhes. Com as linhas de contorno definidas, é muito mais fácil do que tentar acrescentar todos os detalhes logo de início. A partir dessa segunda etapa é que eu começo a aplicar as achuras e texturas. Eu vou reduzir a velocidade do vídeo para você ver que tudo que eu estou fazendo são apenas pequenas bolinhas grudadas umas às outras. As áreas que você quiser mais escuras, basta acrescentar mais bolinhas sobrepondo as anteriores, e nas áreas mais iluminadas é só deixar com menos bolinhas. Isso vai produzir a sensação de uma textura áspera, mais rugosa. É como já foi explicado na aula que eu mostro como trabalhar com preto e branco. Dá uma revisada lá. Acrescentando esses detalhes é que eu começo a criar uma visão tridimensional. As achuras não deixam de ser formas de textura também, mas se tudo fosse só riscado não ficaria tão interessante. Com outras formas como bolinhas ou outros formatos de riscos, você vai conseguir fazer desenhos bem realistas usando apenas a caneta. Legal, né? Na aula sobre achuras, eu já mostrei como criar alguns efeitos tridimensionais, como estou mostrando agora. Mas acrescentando texturas, nós vamos deixar o desenho muito mais bonito. Nessa parte eu trabalho a técnica de pontilhismo, como eu já expliquei no início da aula. Quanto mais pontos agrupados, mais escuro será a área preenchida. Quanto mais distanciados, mais clara. Eu começo o preenchimento com a caneta 0.5, depois passo para 0.3 e finalizo com a 0.1. Aonde é mais escuro eu encho mais, e aonde é iluminado eu deixo com poucos pontos. Para finalizar o desenho eu acrescento mais alguns detalhes e faço as sombras. Quando você vê um desenho finalizado pode parecer muito complexo de fazer, mas como eu demonstrei agora, é tudo muito simples seguindo esses passos. Ainda vou te mostrar como deixar os desenhos muito mais interessantes no futuro com as informações que eu vou te passar. Mas por enquanto você já tem conhecimento suficiente para fazer desenhos bacanas, não acha?